9h59 da manhã, começando aqui um minutinho antes do tempo marcado. Um dia de sol, um dia lindo de inverno aqui no Rio de Janeiro e não poderia ser diferente. Cá estamos nós para a nossa live diária de todos os dias. Espero que você goste, espero que você faça um excelente proveito do que nós vamos falar aqui hoje, porque é algo muito importante, né? O tema pressão alta, hipertensão é sempre relevante. A gente sabe que é uma doença que acaba cometendo uma parcela muito considerável da nossa população. Então a gente vê aqui, a gente já rodou pesquisa aqui em nosso canal, e aí 70% dos nossos inscritos são hipertensos. Então é um dado bastante relevante e a gente precisa descobrir formas e saber estratégias de controlar a pressão sem necessidade ou sem se valer única e exclusivamente dos medicamentos. Que a gente sabe, os medicamentos têm efeitos colaterais, muita gente não gosta de tomar medicamento, muita gente vem para mim e fala: ah, olha, é o meu sonho parar de tomar losartana, ou ah, é o meu sonho parar de tomar o enalapril. Se eu pudesse parar de tomar esses medicamentos, eu ficaria muito feliz. Só que todo mundo quer parar de tomar o medicamento, mas nem todo mundo quer fazer o necessário para possibilitar que isso aconteça. Então, tem um ditado que dos fuzileiros... Desculpa. Perdão, pessoal. Tem um ditado dos fuzileiros navais americanos que é: todos querem ir para o paraíso, mas nem todos querem morrer. E para ir para o paraíso, você precisa morrer. Vou deixar aqui um bom dia pro pessoal, né? Ó, quem não deixou bom dia, vai escrevendo aí no chat. Eu mando um abraço, eu mando um beijo. Vou deixar aqui então o meu bom dia pro Felipe. Valeu, Felipe, mais uma vez aqui com a gente. Pra Maria Francisca, pra Denise todo dia com a gente aqui também. O Antônio Tomé, de Brasília. Um abraço, Antônio. Pessoal, vai escrevendo aí, porra. Vamos, quero ver quem vocês são, quero conhecer vocês, quero saber quem tá assistindo aqui a gente. O Francisco Salles. Valeu, Francisco. Bom dia. Escrevam aí de onde vocês são também. O Antônio é de Brasília. O Felipe de Fortaleza. A Denise não sei. Bom dia, Vera Lúcia. Todo mundo aqui para aprendermos sobre os 17 alimentos que são incríveis, maravilhosos para hipertensos. Não só os hipertensos com mais de 60 anos, mas os hipertensos de modo geral, independente da idade, ok? Francisco, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Maravilha, Francisco. Bom dia, Joséia. E pessoal, a hipertensão ou pressão alta é o fator de risco mais comum que pode ser prevenido, o fator de risco para doença cardíaca mais comum e é o que mais pode ser prevenido também. Então, ao redor do mundo inteiro, mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas têm pressão alta. E a pressão alta é definida por valores repetidamente da pressão sistólica, que é a pressão maior, acima de 130, ou acima de 135, ou acima de 140, a depender da referência, ou valores acima de 80, 85 ou 90, também a depender da referência para a pressão diastólica, que é a popularmente conhecida como a pressão menor, né? Então a pressão máxima, que é a pressão máxima, vulgarmente falando, né? A pressão máxima é a pressão sistólica e a pressão mínima é a pressão diastólica, ok, pessoal? Um abraço aqui para a Maria Francisca, do Piauí, a Denise, que é de Aracoiaba da Serra, Esconderijo do Sol, interior de São Paulo. Meuri Alves, valeu, Meuri, obrigado, amém, saúde, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Como a gente já falou aqui de forma exaustiva, as principais estratégias terapêuticas
do tratamento da pressão alta, da hipertensão, não deveria ser apenas os medicamentos, mas sim uma mudança completa do estilo de vida, da alimentação, da atividade física, do sono, do gerenciamento do estresse. Então, todos esses fatores, todos esses pilares contribuem muito para a saúde, para a sua saúde vascular, contribuem muito para a presença ou não da pressão alta, da hipertensão arterial. E a gente sabe que alguns alimentos específicos ajudam ainda mais a controlar a pressão, principalmente aqueles ricos em potássio e os também que são ricos em magnésio. Então a gente sabe que alimentos ricos em sódio, geralmente alimentos ultraprocessados, alimentos congelados, esses alimentos ricos em sódio, por conta do alto teor de sódio, eles são capazes de aumentar a pressão. E o potássio, ele ajuda o corpo a se livrar do sódio e assim também ajuda o corpo a regular a pressão arterial. Então, uma das causas de pressão alta é justamente a deficiência de potássio. Beleza, pessoal? Um grande abraço também para... Já mandei um abraço para Vera Lúcia, ela falando que é de Bragança Paulista, a terra da linguiça, não é isso? Bragança Paulista. Realmente, Denise, é um assunto muito importante, né? Com o passar do tempo, conforme a pessoa vai tendo mais idade, o risco dela desenvolver pressão arterial alta, hipertensão, vai aumentando. Então, quando ela tem 20 anos, esse risco é menor. Quando ela tem 60 anos, esse risco é muito maior, ok? Então, ó, pessoal, já vai dando like no vídeo. Tem 30 pessoas assistindo aqui nesse momento, mas só temos 21 likes. Então, deixa o joinha aí, compartilha também essa live para o pessoal que é hipertenso. Eu tenho certeza que você conhece pessoas com pressão alta, então não deixa de enviar essa live para ela. Um abraço para o Daniel Guilherme, de Americana. Daniel também tá quase todo dia aqui. A Melry, de Goiânia, Goiás. Estamos juntos, Melry, sempre. Francisco falando que a pressão dele é 12/8, tem hora que cai para 11/7. Tá ótima a tua pressão, Francisco. Sem necessidade de preocupação, sua pressão tá perfeita. A Carmen Lúcia, de Alagoas. Maravilha, pessoal. Vamos lá, então, falar dos nossos alimentos que são ótimos para controlar a pressão. E o primeiro alimento são as frutas cítricas. Por quê? Por conta da composição dela, das vitaminas, dos minerais, de alguns fitocomplexos, de alguns compostos que estão presentes nessas frutas que ajudam a reduzir a pressão e também a reduzir o risco de você ter alguma doença cardiovascular. E que frutas cítricas são essas? Limão, laranja, tangerina. Então, nós temos alguns estudos mostrando que o consumo de frutas cítricas pode reduzir a pressão arterial, pode ajudar a controlar a pressão arterial. Então, esse é o nosso primeiro alimento. Ah, doutor, eu posso tomar o suco de laranja várias vezes ao dia? Olha, é melhor evitar. O suco acaba sendo muito calórico. O ideal é sempre consumir a fruta in natura. Então, um suco, para você fazer uma quantidade razoável de suco, você tem que colocar 3, 4 laranjas, né? Essas laranjas, quando fazem o suco, acabam perdendo boa parte das fibras, então acabam perdendo uma porção muito importante do valor nutricional delas. Então, o ideal é que a fruta seja consumida na forma in natura e não na forma de suco, ok, pessoal? Então, esses são os primeiros alimentos que ajudam a controlar a pressão, as frutas cítricas. A Denise perguntando se a banana ajuda a repor o potássio. Ajuda sim, Denise. A banana é uma fruta que também é interessante para controlar a pressão. Um bom dia para Glória Couto, um bom dia para Elza de Souza Lima, de Curitiba. A Melry falando que desde maio começou a tirar tudo que faz mal, só que na segunda-feira fez os exames de colonoscopia e endoscopia digestiva alta. Tem que pegar o resultado da biópsia na segunda-feira. Tem muitas madrugadas que não passo bem. Melry, fica tranquila. O que tiver que ser, vai ser, né? As cartas estão na mesa.
já fez o exame, colheu a biópsia e vai dar tudo certo, né? Não vai ter nenhuma alteração mais grave, né? Essa é a nossa torcida aqui para você, beleza, Melry? Maria Francisca falando que a pressão dela é baixa, talvez seja porque você não bebe tanta água, Maria Francisca. É importante beber água. Nosso segundo alimento são os peixes ricos em ômega 3, como salmão, atum, sardinha. E o ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório. E aí, uma vez sendo um potente anti-inflamatório, ele também ajuda a controlar a pressão. Então, nós temos também alguns estudos que correlacionam, que fazem a ligação, o link entre o consumo de ômega 3 e, seja pela dieta, seja pela suplementação, e a redução da pressão arterial. Então, o ômega 3, ali de 2 a 3 gramas diárias, podem ajudar sim a reduzir a sua pressão. Ok, pessoal? Então, geralmente, os alimentos com ômega 3 são os peixes gordurosos. Mas temos outros alimentos, como as oleaginosas também, né? As nozes, as castanhas, são boas para controlar a pressão. A questão é que a gente tem que tomar cuidado, porque são alimentos muito calóricos. Então, se você estiver querendo perder peso e se você tem pressão alta, é bem provável que você também esteja acima do peso, então tem que controlar o consumo desses alimentos, ok? O Felipe falando que está com som no celular, que está sentindo o som. Maravilha, Felipe. Ontem a gente teve um problema técnico na live, no finalzinho, mas hoje tudo certo. Abraão, valeu, Abraão Monteiro. Bom dia, meu amigo. Márcia Fidelis, de Floripa. Um abraço, Márcia. Márcia, você não sabe o quanto eu amo Florianópolis. Meu Deus do céu, eu amo essa cidade. Ai, eu fico até com saudade de falar. Para quem não sabe, eu já morei em Florianópolis e em Jurerê, né? Quem conhece Florianópolis conhece Jurerê, e aquilo ali é um paraíso, né? É o paraíso na Terra. É calmo, não tem violência, parece um outro mundo, né? Para quem está acostumado a morar aqui no Rio de Janeiro, quando vai para Jurerê parece que está em outro planeta. Perguntaram aqui quem foi a Joséia. Perguntou se a semente de linhaça de chia contém ômega 3. Contém sim, tá, Joséia? A linhaça também é um excelente alimento para controlar a pressão, tá? Diversos estudos mostraram que a linhaça, por si só, é capaz de controlar a pressão. Foi até um estudo interessante, porque eles pegaram 2 grupos, né? Um grupo controle e o grupo intervenção. E aí no grupo controle, eles deram pães, doces, coisas feitas com massa, de farinha normal, e no grupo intervenção eles deram com farinha de linhaça e depois compararam os resultados desses grupos depois de 6 meses. E aí eles viram que no grupo que consumiu os pães, né, os produtos feitos com a farinha de linhaça, com a linhaça moída, na verdade, não era nem com a farinha de linhaça, era com a linhaça moída, esse grupo teve uma redução bastante considerável e significativa da pressão arterial. E eles não tiveram outras variáveis avaliadas, né? Eles controlaram outros fatores, como atividade física, o restante da alimentação, e viram que o grupo que consumia 30 gramas de linhaça moída por dia teve um controle pressórico muito superior ao grupo que não consumia os 30 gramas de linhaça moída, ok? Melry, obrigado, doutor, pelas palavras. Deus é o nosso médico dos médicos, certamente. A Petrisa Werner falando que é hipertensa há mais de 30 anos. Então, Petrisa, esse vídeo aqui, essa live aqui, é muito importante para você. Francisco falando que a mulher dele tem pressão baixa. E a Denise dizendo que a cura está toda nos alimentos. Realmente, Denise, a gente vive e morre pela boca, né? Então, os nossos alimentos, o Hipócrates dizia lá que lá em 2000 a.C., que a quantidade certa de exercício físico e a quantidade certa de alimento e os alimentos corretos afastariam qualquer doença, e ele estava certo, não é mesmo? Um abraço para Sônia de Recife, Pernambuco, e vamos para o nosso terceiro alimento. O primeiro alimento foram as frutas cítricas, o segundo alimento foram os peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e atum. Anchova também é uma boa opção.
E o terceiro alimento são os vegetais verde escuros, principalmente o espinafre, a couve, a folha de mostarda, o brócolis eu vou falar dele depois, porque esses vegetais verdes escuros são ricos em potássio e magnésio, que a gente falou no início do vídeo, que alimentos ricos em potássio e magnésio podem ajudar a controlar a pressão, ok? Então a selga também é uma boa opção. Então, alimentos, folhas verdes, de modo geral, a rúcula também são ótimas opções. A rúcula é um excelente alimento para quem tem pressão alta, porque ele acaba promovendo a formação de óxido nítrico no nosso corpo. O óxido nítrico é uma substância vasodilatadora, né? Então, os nossos vasos sanguíneos, as nossas artérias, elas são tubos que levam o sangue. E aí, você imagina que se for um tubo mais largo, aquele sangue provavelmente vai exercer menos pressão na parede desse tubo. Uma vez exercendo menos pressão na parede desse tubo, a pressão arterial vai cair, ok? Então, olha, o espinafre também, assim como a rúcula, é rico em nitrato. Como eu falei, o nitrato leva à produção de óxido nítrico. Além disso, ele também é rico em antioxidantes, potássio, cálcio e magnésio, que vai ajudar tanto na pressão quanto na saúde cardiovascular, ok? Então, as folhas verdes são excelentes opções para a pressão alta. Então, ó, já estamos até fazendo um almoço aqui, né? Uma sardinha, evitar a sardinha frita não é o ideal, né? Se fritar, não vai ficar tão legal assim. Hoje a gente tem air fryer, tem várias formas de a gente preparar o nosso alimento sem tanta gordura assim e sem perder a qualidade também, né? O sabor. Então já estou pensando aqui no nosso almoço, ó. Uma sardinha frita na air fryer, com uma saladinha de rúcula, né? Que mais? Com um limãozinho na sardinha, que fica uma delícia. Então, ó, estamos aqui, ó, passando por todos os alimentos que a gente já falou e formando pratos aqui, né? Formando refeições, cardápios aqui. Então, ó, o almoço de hoje, para baixar a pressão, pode ser uma sardinha cozida, uma sardinha assada na air fryer, né? Ah, não, doutor, eu gosto de uma sardinha frita. Ué, passa ela no fubazinho de milho e bota na air fryer. Vai ficar crocante, uma delícia. Então, ó, sardinha com limãozinho, em cima assim, ó, espremido, e do lado uma saladinha de rúcula. Pô, que maravilha, deu até água na boca aqui. Hoje ainda não comi nada, tô tranquilo. Então, olha, vou até comer sardinha frita hoje, que deu vontade. A Márcia perguntando se o chá de hibisco é bom. É sim, é muito bom, Márcia. O chá de hibisco é excelente para pressão alta. As próprias folhas do hibisco, as flores do hibisco também são ótimas opções para isso, ok? A Melry falando que foi em Florianópolis, Blumenau e outras cidades e também amou. Lá é ótimo. Santa Catarina é sensacional. Denise falando que ama rúcula, que é delícia até mesmo sem tempero. E falando que de sobremesa uma laranja geladinha, fruta cortadinha. Que maravilha, hein? Quem vai me chamar para almoço hoje aí, hein? Para comer essa sardinha frita. Tô com vontade. Nosso quarto alimento são as sementes oleaginosas e também as sementes, né? Até pegar umazinha aqui para comer, para vocês verem que eu não só falo, como também faço. Chegamos aqui à nossa marca de 52 pessoas na live. Vamos ver se a gente chega até 100 hoje. Tomara, compartilha aí com o pessoal. Aqui, ó. Vou comer as nozes. Primeira coisa que eu tô comendo hoje aqui, hein, com vocês, hein? Vocês gostam de nozes? Eu adoro nozes. Essas sementinhas, de modo geral, nozes, castanha, pistache, semente de abóbora, eu sou apaixonado por isso. Só que é aquilo, né? Como eu falei, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na quantidade, porque são alimentos muito calóricos, ok? Então são alimentos muito nutritivos, porém, como são ricos em gorduras boas, as gorduras boas também são calóricas. Então tem que prestar atenção nisso, beleza? O Robson falando, boa doutor, chegou da água na boca. Pois é, Robson, nem me fala, meu querido. Robson tá todo dia aqui também com a gente. A Sônia falando que tá com essa porqueira agora, imagino que a porqueira seja pressão alta. Faz 1 hora de caminhada diariamente,
põe pouquíssimo sal, a alimentação é saudável, toma Atelop, que deve ser o atenolol, uma vez por dia. A Márcia falando que adora, Francisco falando que para baixar a pressão alta, chá de capim-santo com limão é bom. Provavelmente, Francisco, provavelmente, tá? Felipe falando que nos Estados Unidos comem ovos com bacon, pode causar problema com o coração? Felipe, o problema dos Estados Unidos é que o pessoal come muito e come muito mal. Então, lá é uma epidemia a obesidade, aqui também, né? Mas lá é um problema ainda mais grave do que aqui. Então, não é por conta do ovo com bacon só não, tá? Eles comem muito açúcar, comem muito carboidrato refinado. Então, o ovo com bacon é o pior dos problemas, beleza? Então, vamos lá falar do nosso quarto alimento. Como eu falei, são as oleaginosas, vou comer mais uma noz aqui, e as sementes. Que sementes? Sementes de abóbora, uma delícia, né? Vende nessas casas a granel, né? Aqui no Rio tem uma famosa Casas Pedro, que vende a semente de abóbora, a semente de linhaça, como a gente já falou, a semente de chia, pistache, amêndoas, também avelãs. Então, essas sementinhas, de modo geral, castanha de caju, castanha do Pará, elas ajudam a reduzir a pressão, tá? Primeiro, porque elas contêm fibras, e as fibras são fundamentais para o controle da pressão, e também porque elas têm arginina, ok? A arginina é um aminoácido que é fundamental para a produção de óxido nítrico pelo nosso corpo. E como eu falei aqui, o óxido nítrico, ele é uma substância capaz de relaxar, dilatar as nossas artérias. E uma vez dilatando os nossos vasos sanguíneos, a gente também promove a queda da pressão arterial. Então, alguns antihipertensivos, por exemplo, têm esse mecanismo de ação de serem vasodilatadores, e é isso também que explica o efeito antihipertensivo de outros alimentos, como a beterraba também, que ajuda a reduzir a pressão, muito por ser não deixa de ser um medicamento, né? Mas um alimento vasodilatador, ok? Então, as sementes são excelente opção. Então, ó aqui ó, a ideia ó, do nosso almoço. Em vez de fazer uma crosta com a farinha de milho, pega uma farinha de amêndoa, pega uma farinha de aveia, a gente vai falar de aveia daqui a pouco, pega uma farinha de castanha e faz o empanado dessa sardinha, coloca na airfryer. Eu nunca fiz, mas eu duvido que vai ficar ruim, né? Impossível ficar ruim essa combinação. Bom dia para Maria Souza. A Denise falando que gosta daquelas castanhas que vendem no shopping, Nut Bavarian, que vem com caldo de caramelo. Cheira o shopping inteiro, verdade, Denise. Açaí no aeroporto ali, quando eu passo, sempre dá vontade de comprar, mas eu sou meio muquirana com essas coisas, né? Acho muito caro e não compro. Mas é uma delícia, o cheiro é maravilhoso. Robson falando que toma suco de beterraba com chuchu e limão todo dia. É muito bom para pressão. Muito bom mesmo, Robson. São excelentes alimentos para pressão alta, tá? A Maria Souza falando que depois da live da água, não sei, acho que ela não terminou a mensagem. Enfim, vamos para o nosso quinto alimento, que o nosso quinto alimento eu vou chamar de pulses, de leguminosas, né? Quais são as leguminosas com as quais estamos mais acostumados? Feijão. Aqui no Rio a gente come muito feijão preto. Eu sei que em outros locais outros tipos de feijão são mais consumidos, né? No Nordeste tem muito feijão verde, em São Paulo tem muito feijão carioquinha. Aqui a gente consome muito o feijão preto. Então, quais são as leguminosas, né? Os pulses. Lentilha, feijão, ervilha, grão de bico. Todos esses alimentos são muito bons também para baixar a pressão, porque são ricos em fibras. Então, tudo que tem fibra é ótimo para baixar a pressão. Então, a gente vê nos estudos que populações que consomem um nível maior de feijão, de lentilha, de ervilha, de grão de bico, acabam tendo níveis menores de pressão alta, de pressão, né? Sem falar que esses alimentos também ajudam a controlar a glicemia, então ajudam no diabetes, ajudam a combater a inflamação, são ricos em fibras, então podem contribuir para o fim da prisão de ventre e também geram muita saciedade,
porque, como são ricos em fibras, eles acabam causando esse efeito em nosso corpo, o que é algo muito desejável para quem quer perder peso, né? Então a saciedade é algo importante para o pessoal que costuma sentir muita fome, muito apetite. Francisco falando que a live é muito boa, valeu Francisco, meu amigo. Felipe dizendo que na Itália comem pizza, que delícia. Mas nunca foi Itália, também nunca fui à Itália, Felipe. Todo mundo ama a Itália, né? Eu amo pizza. Se eu for pra Itália, eu vou voltar pra cá com 120 quilos, não tem como. O Balduino, todo dia aqui também, nosso amigo Balduino, falando que tá voltando da academia. Excelente, Balduino. Parabéns, meu amigo. Sexto alimento são o que o estudo chamou aqui de berries, né? As frutas que são chamadas de berries. Quais são essas frutas? As uvas, os morangos, o mirtilo, cranberry. Então, essas frutas também são excelentes para baixar a pressão, muito por conta dos antioxidantes, de substâncias chamadas antocianinas, que são responsáveis por dar aos berries, a essas frutas, aquela cor forte, né? Aquela cor vibrante que tem a uva, que tem o morango, que tem o mirtilo, que tem a framboesa, por exemplo. Então, essa substância ajuda a saúde do coração e também tem o potencial de reduzir a pressão arterial. Então, eu sei que infelizmente essas frutas não são tão acessíveis assim, né, em alguns locais. Em Floripa, o morango é baratinho. Eu lembro de comprar a bandejinha de morango por R$ 2,99. É uma maravilha. Aqui no Rio, a bandejinha de morango custa R$ 8, R$ 9. Floripa era 3. Maravilha. Eu acredito que em outros locais tem um preço mais acessível. Ó, em São Paulo também era um preço bom. Eu comprava na Avenida Paulista, pagava R$ 10 por 2 bandejas de morango. Então, era R$ 5 cada uma. Morango delicioso. Então, assim, é uma excelente opção. Os morangos são muito saudáveis, beleza, pessoal? Sempre dá preferência também, se possível, ao morango orgânico, porque geralmente utilizam muitos defensivos agrícolas no cultivo do morango. Nosso próximo alimento são os grãos integrais, como, por exemplo, quinoa, arroz integral, trigo integral. E aí vai ser o trigo integral utilizado para fazer o macarrão, o trigo integral utilizado para fazer o pão, o amaranto também é uma boa opção, o milho também está aqui na lista. Então, a gente vê que esses grãos integrais, por conta dos nutrientes contidos neles, principalmente o magnésio e o potássio, eles acabam reduzindo a pressão arterial, ok? Então, fizeram aí uma revisão sistemática de 28 estudos, né? E desses 28 estudos, o que eles descobriram? Que a cada 30 gramas a mais que você consome de grãos integrais, isso gera uma redução de 8% do risco de desenvolver pressão alta. Então, assim, os grãos integrais também são uma ótima opção para o hipertenso. E aí entra aquela velha história, né, pessoal? Ah, doutor, eu vi um nutricionista na internet falando que não faz diferença nenhuma comer o arroz branco e comer o arroz integral. Ele disse que do ponto de vista calórico é a mesma coisa, então se eu quiser emagrecer, não tem porquê eu optar pelo arroz integral, porque eu adoro o arroz branco. Isso aí, olha, é uma balela, né? Porque se a gente for avaliar apenas do ponto de vista de calorias, realmente, aí não tem diferença, tanta diferença assim, entre o arroz branco e o arroz integral. Agora, se a gente for avaliar a nível de micronutrientes, a nível de quantidade de fibras, a nível de vitaminas e minerais, aí o arroz integral vai dar um banho no arroz branco, tá? Então a gente não pode ficar atrelado apenas ao fator calórico. Tem uma imensidão, uma infinidade de outros fatores que nós devemos levar em consideração na hora de recomendar um alimento ou não, ok? Então, se possível, né, dê sempre preferência ao arroz integral, ao pão integral, ao macarrão integral, ok? Ah, doutor, mas tem glúten, não é o ideal?
Pessoal, feito é melhor do que perfeito, né? É melhor você comer o macarrão integral ou quando comparado ao macarrão branco, ok? Pequenas escolhas que fazem toda a diferença. Eu adoro macarrãozinho integral, bota ali um molho de tomate com bastante cebola, bastante alho, faço uma carne picadinha ou com a carne moída mesmo, né? Então, pô, dá até água na boca aqui, né? Eu gosto pra caramba e assim, fica uma delícia, né? Então, super fácil, super simples. O macarrão integral geralmente não tem um preço mais alto do que o macarrão normal, então por que não fazer uso do macarrão integral? Não vai custar nada além do que você já gasta geralmente, né? Então, vamos para o nosso próximo alimento, que é o nosso queridíssimo azeite de oliva. Vocês estão vendo aqui, né? Que a gente já está criando vários pratos, né? Criamos a sardinha com a saladinha, com a crosta de farinha de amêndoa, com a sobremesa de laranja. Criamos aqui o macarrão integral com molho de tomate, cebola, alho e um patinho moído, né? Uma carne picadinha, uma carne magra picadinha. Então, ó, o pessoal tá muito quieto aí no chat, hein? Vai falando aí no chat. Eu quero dar bom dia, eu quero dar oi, eu quero mandar abraço, eu quero mandar beijo. Mandem mensagens aí no chat, hein, pessoal? Ó, próximo alimento é o nosso azeite de oliva, né? Estamos na Itália agora, Espanha, Grécia, Portugal, Marrocos, Turquia, Síria. Estamos ali, Israel, estamos naquela área ali do Mar Mediterrâneo, pessoal. Pois é, estamos na parte do Mar Mediterrâneo e a gente sabe que o azeite de oliva ele tem diversos benefícios para a nossa saúde. Reduz o colesterol ruim, combate a inflamação, ajuda no sistema imunológico e também ajuda a reduzir a pressão arterial, principalmente por conta do ômega 9 e de polifenóis, que são antioxidantes que estão contidos no azeite de oliva. Então o azeite de oliva é uma excelente opção para reduzir a pressão, ok? Então como que a gente vai temperar a nossa saladinha? Com um pouquinho de azeite, né? Várias formas de a gente fazer um molho legal de salada. Aqui como é que eu como a salada? Seja alface, seja rúcula, seja o que for, né? Salada crua. Então é o alface, tomate, ou a rúcula, um tomate, coloca um pouquinho de azeite, às vezes nesse molho de azeite coloca um pouco de limão ou um pouco de vinagre de maçã, com alho amassadinho, jogo por cima daquela salada. Uma coisa que eu adoro também, né? É um queijo gorgonzola. Aqui tem tido umas promoções do queijo gorgonzola, então eu boto só uns pedacinhos assim em cima da salada que faz toda a diferença no sabor da salada. É uma delícia. A Mari falando que tá atrasada, que depois vai assistir tudo, sem problema, Mari. Maria Francisca que estava no intervalo do trabalho, vai ter que sair. Maria Francisca, um beijo, até a próxima. Depois a senhora volta aqui para assistir a live toda, porque ainda faltam 10 alimentos para controlar a pressão. E o nosso nono alimento são as cenouras, crocantes, doces, nutritivas. Elas estão presentes na mesa de muitas pessoas, né? A cenoura é um alimento com o qual a gente se depara toda hora, de várias formas a serem preparadas, seja cozida, seja assada nem tanto, né? Mas geralmente é cozida ou crua para fazer um refogado, um ensopado ou coisa do tipo. Então, a gente vê que, de acordo com os estudos, o consumo de cenoura diminui a pressão arterial por conta das substâncias contidas nela, como, por exemplo, as fibras, que são muito importantes para o controle da pressão. Nosso 10º alimento é o alimento que foi tema da nossa live de ontem, que são os ovos, ok? Então, os ovos, eles são riquíssimos em proteínas, são riquíssimos em gorduras boas, e eles têm diversos outros micronutrientes, vitaminas e minerais que ajudam a controlar a pressão arterial. Então a gente vê aí que o consumo moderado de ovos, até 2 a 3 unidades de ovos por dia, pode ajudar a controlar a pressão e também
a diminuir o risco de alguma doença cardiovascular. Beleza, pessoal? Nosso 11º alimento são os tomates. Tomates são ricos em licopeno, que também, para os homens, ajuda a proteger contra o câncer de próstata, e o licopeno tem diversos benefícios para a saúde cardiovascular, ok? Então, aumentando o consumo de licopeno, você vai diminuir o risco de alguma doença cardíaca e também pode melhorar o controle de alguns fatores de risco, como a pressão arterial, ok? Então o tomate é excelente. Só vamos tomar cuidado, pessoal, na hora de comprar o extrato de tomate, para não comprar o extrato de tomate cheio de aditivos químicos, cheio de componentes, de ingredientes que a gente não utiliza geralmente na nossa cozinha. Então, por exemplo, pelo que eu sei, aquele extrato de tomate da Heinz, por exemplo, é ruim, tem muitos aditivos. O que eu sei que é bom é aquele do elefante. Eu não sei qual é a marca do elefante, mas aquele do elefante eu sei que é bom porque ele é só tomate e sal. Então, como que você vai escolher o seu extrato de tomate? Você vai olhar nos ingredientes e vai ver a lista de ingredientes. Se tiver um monte de coisa que você não sabe o nome, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Extrato de tomate da Heinz, que eu sei que o da Heinz é ruim. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui a lista de ingredientes. Vamos ver. Aqui, ó, tomate, cebola, açúcar, amido modificado, realçador de sabor glutamato monossódico. Então, ó, já esquece o extrato de tomate da Heinz, tá? Vamos ver aqui. Fala aí alguma marca de extrato de tomate, pessoal. Qual é a marca de extrato de tomate que vocês usam? Escreve aí no chat que eu vou procurar aqui para ver se o extrato de tomate que vocês usam é bom ou não. A Mari Santos falando que toma suco de beterraba, pepino e limão chuchu para pressão, excelente. E ela faz o próprio molho de tomate, fica muito bom e muito saudável. Mari, esse é sempre o ideal, né? Mari e outras pessoas que estão assistindo aqui. O ideal é que nós façamos o nosso próprio extrato de tomate. Mas eu sei que nem sempre é possível. Às vezes está na pressa, às vezes não quer ficar sujando panela. Então, acaba comprando o extrato de tomate já pronto, que é realmente muito mais fácil. Vamos ver aqui os ingredientes do tomate, extrato de tomate quero. Tomate, açúcar e sal. Esse tá ok, né? Não tem muito açúcar, o ideal é que não tenha açúcar, mas eu sei que nos extratos de tomate geralmente tem. Beleza? Então, pessoal, dica para o extrato de tomate é olhar os ingredientes. Se tiver um monte de ingrediente que você... Se tiver muita coisa além de tomate, é melhor você optar por outra marca, tá bom? Um abraço aí para Vera Lúcia Rodrigues Azevedo de São Paulo. Um abraço, Vera. E vamos para o nosso 12º alimento, que é o brócolis. Eu amo brócolis, é uma delícia. Como é que faz o brócolis? Cozinha ele na água fervendo rapidinho. Não cozinha muito, senão vai ficar aquele brócolis mochibento, mole. Não, legume tem que ser al dente. Porque, primeiro que a gente mantém as características do alimento, nutritivas, nutricionais do alimento, né? A gente mexe pouco na estrutura química dele. E segundo, que do ponto de vista de paladar, de apreciadores de comida, o legume al dente é muito mais gostoso do que aquele legume borrachudo, mole, que se desmancha, que não tem nem vida, né? O brócolis, quando você cozinha muito, ele fica até pálido. Então, como que faz o brócolis? Você cozinha um pouquinho ali na água fervendo, 2 minutinhos, 3 minutinhos, e depois passa na frigideira com um pouquinho de azeite de oliva e um alho, e ó, depois você me conta como é que fica. Fica uma delícia. Esse brócolis é super fácil de fazer, super prático também, tá? O macete, a dica é não cozinhar demais, beleza? Deixar o brócolis al dente. E, assim como outros alimentos que a gente falou aqui, o brócolis ele também ajuda a produção de óxido nítrico, fazendo com que os nossos vasos
sanguíneos dilatem, relaxem e aí haja redução da pressão arterial. Nosso 13º alimento é o iogurte, tá? Porque o iogurte ele é rico em potássio e rico em cálcio, minerais que são fundamentais para a manutenção da pressão arterial em níveis adequados, tá bom? Então, a dica do iogurte também é a mesma aqui, né? Evitar iogurtes que tenham muitos ingredientes além apenas do leite e do fermento, tá? Então, se tiver muito açúcar, se tiver um monte de produto químico, geralmente aqueles gregos com sabor disso, de sabor daquilo, ele não é o ideal porque tem muitos ingredientes que não são saudáveis, tá? Então, o iogurte tem que ser o iogurte que é apenas leite e fermento. Esse é o iogurte ideal. Vou até confessar aqui que essa semana eu comprei o iogurte integral. Pô, o iogurte integral é uma delícia, né? Dá até pena do iogurte desnatado depois de provar o iogurte integral. O problema é que o iogurte integral ele é muito mais gorduroso do que o iogurte desnatado. Por isso mesmo, por ser muito mais gorduroso, também é muito mais saboroso, né? Mas as coisas são assim. Então, o consumo de iogurte, ele está associado à redução de níveis da pressão arterial. Ok, pessoal? Então, o iogurte é uma excelente opção aí para a galera que quer diminuir a pressão. A Vera Lúcia perguntando qual é a pressão ideal para pessoas de 73 anos. Vera Lúcia, 12/8, 11/7. Eu não considero 13/9 uma pressão alta, né? Eu considero 13/9 uma pressão boa. Uma pressão de 13/9 não é algo que me preocupa, beleza? 14º alimento são as ervas e temperos, porque as ervas e temperos têm diversos compostos, diversas substâncias que ajudam a reduzir a pressão ao contribuir para o relaxamento, para a dilatação dos vasos sanguíneos. Quais são essas ervas? Quais são esses temperos? Coentro, açafrão, lemon pepper, alho, cebola, pimenta, orégano, pimenta do reino, pimentão, cominho, ginseng, canela, cardamomo, manjericão, cúrcuma, gengibre. Então todos esses temperos, todas essas ervas ajudam também a controlar a pressão arterial, ok? Então fizeram estudos, né? E viram que o consumo maior desses alimentos ajuda a reduzir a pressão nas pessoas que consomem, ok? Então, é muito bom que você inclua essas opções, esses temperos, essas ervas nas suas preparações, porque isso vai te ajudar a controlar a pressão, ok? Nosso 15º alimento, estamos quase chegando ao fim, são as batatas. Pois é, a batata, que muita gente torce o nariz para batata, fala que a batata tem muito carboidrato, que a batata é ruim para o diabetes, mas não, tá? A batata é rica em potássio e como a gente viu aqui, o potássio é ótimo para reduzir a pressão, ok? Então, já fizeram estudos, né, em pessoas com pressão alta e viram que adicionar batata, né, que o potássio da batata, seja batata cozida, seja batata assada, seja ela esquentada ali numa frigideira sem óleo, isso ajuda a reduzir a pressão. Ok, pessoal? Por conta, principalmente, dos altos níveis de potássio contidos na batata. O Cidrach Silva, de Hortolândia, São Paulo. Valeu, Cidrach. Um bom dia. E a Mari falando que só não gosta do coentro e da pimenta porque dá má digestão. Tem muita gente que não gosta do coentro, né? Dizem até que é alguma alteração genética de pessoas que simplesmente não suportam o sabor do coentro. É muito engraçado. Eu acho coentro uma delícia, né? Ali na moqueca, com peixinho. Nossa senhora, essa live de hoje aqui tá me dando uma fome, tá me dando um apetite danado. Nosso 16º alimento
é o kiwi, que é rico em vitamina C, rico em fibra, rico em potássio, rico em magnésio, e ele também tem muitos polifenóis, muitos antioxidantes que geram um efeito anti-inflamatório, reduzindo a pressão arterial, reduzindo o risco de doença cardíaca. Então, o consumo de kiwi diário, recorrente, ele reduziu a pressão arterial em um grupo de participantes de um estudo na Nova Zelândia. Pois é, então apenas o consumo de kiwi por si só já foi capaz de reduzir um pouquinho a pressão arterial. Infelizmente o kiwi é um pouco caro, né? Não é tão acessível assim, mas eu adoro kiwi. Acho que até tem um kiwi aqui em casa que eu vou comer daqui a pouquinho. E pessoal, nosso último alimento são as carnes magras, tá? Então, quais são as carnes consideradas magras? São aquelas carnes que a cada 100 gramas contém menos de 10 gramas de gordura e menos de 4,5 gramas de gordura saturada e menos de 95 miligramas de colesterol, ok? Quais são as carnes consideradas magras? Peito de frango sem pele, tá? O que mais? Lombo de porco é uma carne magra. Vamos ver alguma carne. O contrafilé também é uma carne magra, né? Ele tem aquela capa de gordura, mas ele não tem tanta gordura assim entremeada, dependendo do corte, né? O contrafilé tem vários cortes, tem o ancho, tem o chorizo, então depende do corte também. Tem o contrafilé como um todo, beleza? Então essas carnes, elas são consideradas carnes magras. Então, ó, o patinho é uma carne magra, o lagarto é uma carne magra, o peito de frango é uma carne magra, a carne de peru é uma carne magra, dependendo do corte, o cordeiro também é uma carne magra, o lombo de porco é uma carne magra. Ok, pessoal? Então não é difícil você identificar o que é uma carne magra e diferenciar uma carne magra de uma carne gorda. Você vai olhar e você vai ver se tem gordura entremeada, você vai ver se tem uma capa de gordura muito grande, tá? Então, a gente tem que olhar, prestar bastante atenção nas carnes que nós estamos comprando, ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Nós falamos aqui, passamos pelos 17 melhores alimentos para controlar pressão alta, falamos de diversos assuntos, demos várias dicas de preparação aqui, várias receitas para você incluir no seu dia a dia, e eu vou deixar aí o pessoal perguntando. Eu tô tranquilo agora de manhã, tô de boa, vou tomar minha aguinha aqui e vou deixar o pessoal perguntar, e se não perguntar, a gente encerra a nossa live. Vou deixar aqui o livro, o link para o meu livro, O Código da Longevidade, tá? Que é um guia completo de como ter um estilo de vida saudável. Então, esse livro vai ter tudo o que você precisa saber para ter o estilo de vida mais saudável que tem, tá? Na verdade, eu não vou nem botar o link do livro, porque estou escrevendo a nova versão do livro e eu acho melhor eu segurar um pouquinho para o pessoal comprar a versão física e não comprar a versão digital. O que eu vou fazer então, pessoal? Vou colocar aqui, botar o link, que, para quem não sabe, eu tenho um serviço de suporte de saúde online. E para que serve esse serviço de suporte de saúde online? Serve para a pessoa pedir exames, serve para a pessoa avaliar exames, né? Ter um médico avaliando os exames, ter um médico pedindo os exames, para prescrições. Por exemplo, se você estiver com uma infecção urinária e não quer ter que sair de casa, pegar ônibus, pegar o carro, pegar o Uber, ir a pé até o pronto-socorro ou até a clínica da família, você vai mandar uma mensagem e a nossa equipe médica vai te atender e vai resolver o seu problema. Ou, por exemplo, ontem, né? Por que ontem a live deu problema? Porque tinha um cliente
que estava resfriado e precisava de um atestado médico, ele estava estressado, estava nervoso, estava preocupado com isso e ficou ligando pra gente para poder ver a possibilidade de passar por uma avaliação e após essa avaliação aí sim ter o seu atestado. Então são algumas das opções que a Rio Saúde proporciona para os seus clientes, tá? E assim, o primeiro mês é grátis, né? Eu faço questão de dar esse primeiro mês grátis para a pessoa experimentar e ver se ela gosta ou não. E a partir do primeiro mês é cobrado um valor de apenas R$19,90 para você garantir saúde, tranquilidade, paz e segurança para você e para sua família, ok? Então é um investimento aí muito pequeno para o retorno que isso vai te trazer, né? Então imagina você poder, em vez de ter que voltar, em vez de ter que pagar uma consulta para pedir os exames que você fez, você fala com a gente e a gente faz o pedido de exame de acordo com a sua necessidade e de acordo, obviamente, com a sua indicação, e depois a nossa equipe também faz a avaliação desse exame. Então essa é uma das aplicações. Ou estou resfriado, estou gripado, estou com dor de garganta, estou com uma dor no meu braço, não sei o que fazer. Qualquer que seja a sua queixa, a gente está aqui para te ajudar 24 horas por dia, beleza, pessoal? Eu fixei o link aí, tá? Nas mensagens. E ó, vou fazer um agrado aqui, tá? Quem fizer hoje a assinatura da Rio Saúde, eu vou atender pessoalmente, beleza? Quem fizer hoje a assinatura da Rio Saúde vai poder marcar uma consulta comigo, ok? Sem custo, beleza? Então quem fizer a assinatura, marca uma consulta comigo. E aí? 0,800, pessoal, no primeiro mês e depois apenas R$19,90. Ó, deixei o link aí, o link tá na descrição. Eu vou mandar o link de novo para não ter desculpa. Ah, não, eu não vi, não sei o que, não sei o que lá. Não, tá aí, tá bom? Já são vários clientes aqui, né? O pessoal muito satisfeito. As nossas avaliações são muito boas. O tempo de resposta é um tempo muito legal. Obviamente tem dias que a demanda acaba sendo muito grande, mas a gente tem que dar prioridade às demandas urgentes e às emergências, como infartos, derrames e coisas do tipo. Mas o nosso tempo de resposta é muito bom. Os clientes adoram, continuam com a gente, né? Então tem pouca gente saindo, mas você ainda não está aqui com a gente. Então olha, vem cá, o link está na descrição, o link está aqui no chat. Então eu espero você na Rio Saúde para te dar um presente, tá? Mas é só para quem estiver na live de hoje que vai ganhar esse presente, ok? Link na descrição, link aqui no chat. Alguma pergunta, pessoal? Vou comer mais uma noz aqui. Nenhuma pergunta? Mari perguntando se o suco de beterraba, pepino, chuchu e limão é bom para passar, é bom para pressão alta. É ótimo, Mari. Tanto a beterraba, pepino, todos esses ingredientes que você passou aqui, eles ajudam a controlar a pressão, ok? Se quiser botar um gengibre, é ótimo também. E vai dar um sabor muito bom. Felipe, nosso querido Felipe, dando informações sobre o coentro aí, né? Pessoal, é isso, hein? 55 minutos de live. Deu nosso tempo. Amanhã estarei de volta. Valeu? Márcia Fidelis, um abraço, um beijo para todos que aqui comigo estiveram nessa manhã de quinta-feira. Beleza, pessoal? Um grande beijo, tá? Um abraço, tchau, tchau. Até amanhã, 10 horas da manhã.